Boa tarde, boa tarde. Hoje, dia 10 de junho de 2023, né? Chegando aqui ao nosso último GED do semestre. GEDzinho hoje de revisão para nossa AV3. Pessoal, hoje o GED ele acabou tendo que ser dividido, tá bom? Felizmente o Jesus ia estar ocupado nesse horário que a gente geralmente sempre faz. E eu de manhã trabalho, né? Então, infelizmente, não pôde ser realizado em conjunto. Mas vai ser resolvido aqui algumas questões com vocês, tá bom? Ele fez 7 questões lá com a galera de manhã. Vou fazer outras 7 aqui com vocês. E trouxe um a mais, né? Um plus aqui para vocês, tá? Lembro vocês que no nosso Drive tem um material de questões, tá bom? Você vai aqui em revisões, AV3, você tem as 20 questões extras, ou 20 questões da atividade, né, da AV2. Você tem 67, foi? 67 questões aqui de provas colegiadas passadas. Você tem a revisão da AV1 e a revisão da AV2. Então, eu fiz as contas, são, se eu não me engano, 116 questões, tá? Com você aí, tem 116 questões para poder fazer, tá? Assim, obviamente é um número bem estrondoso, né? Mas eu recomendo muito, muito fortemente, tá? Que vocês resolvam as questões que estão nos artigos, ó, as questões que estão disponibilizadas nesse arquivo aqui da AV3, tá? Porque, gente, a prova de vocês, ela é feita a partir de um banco de questões. Então, pode ser que o banco de questões repita as questões. A gente não tem como saber, tá? O professor, o monitor, enfim, muito menos o monitor, tem como saber ao certo quais questões vão cair e tudo mais, porque a gente só consegue ver na mesma hora que vocês quando abre ali o saco preto, tá bom? Foi perguntado aqui no chat a respeito do conteúdo, né? Se eu tenho mais ou menos uma ideia de distribuição. O conteúdo, gente, ele geralmente é proporcional à quantidade de aulas lá no plano de ensino, tá? Geralmente, tá? E aí tem como a gente afirmar com precisão. Então, aqui mesmo no nosso Drive, ó, tem o plano de ensino, ó. E aí aqui, ó, você pega aqui, ó, mais ou menos a quantidade de horas aulas, tá? Lembrando que essa unidade 1, ela não cai, tá? Então, você vai pegando aqui mais ou menos a quantidade de horas aulas, ó, se bem que a maioria delas, ó, são mais ou menos iguais, né, ó. Mas você vê aqui, ó, que a unidade 5, ó, ela possui 16 horas aulas. Então, é uma unidade bem grande. A unidade 6, ó, 10 horas aulas. A unidade 6, ó, 7, 14. E a unidade 8, 8 horas aulas. Então, as últimas unidades, elas têm um pouco mais de horas aulas. Então, possivelmente, tá? Meras suposições, pode ser que caia um pouco mais dessas unidades, tá? E aí, a minha recomendação é pegue os slides, pegue a CLT e valendo. Não tem outra maneira, principalmente agora nessa reta final, né, 2 dias antes da prova. Não adianta você ir ler doutrina, você ir atrás de alguma coisa assim, porque não vai ser tão útil. Bom? De fato, o estudo para a V3 ele é muito mais voltado no código, na legislação. Isso não só para direito do trabalho, tá? Mas para as outras disciplinas também. E claro, obviamente, fazer as questões, tá bom, pessoal? A gente está à disposição aí para poder tirar as dúvidas. Eu ressalto também que
Eu e o Jesus também somos alunos e nós também temos colegiados. Então, tem gente mesmo que já me fez algumas perguntas, acho que ali desde quinta, sexta-feira, eu ainda não consegui responder. Talvez eu demore um pouquinho, mas eu vou tentar responder. Tenho 2 colegiadas na segunda e tenho 2 colegiadas na terça-feira, então tá de fato bem complicado, bem corrido, né? Não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, mas pergunte, tire sua dúvida. Se eu não responder, manda uma mensagem de novozinho, ou enfim. E eu vou tentar responder, tá? Prometo. Vai ter podcast sim, tá bom? Pra nossa AV3. Porém, no podcast da AV3 eu não consigo falar dos outros conteúdos, tá? Da mesma forma que essas questões que eu trouxe hoje não são questões passadas, são questões que foram dadas depois da AV2, tá? Infelizmente não dá pra gente revisar tudo, porque senão seria muita coisa e aí o JED seria enorme, tá? Assim como o podcast. Então, no podcast da AV3 será visto o conteúdo pós AV2 e nas questões aqui também será visto o conteúdo posteriormente à AV2. Nas questões dos arquivos lá no nosso Drive, tem questões de todas as unidades, tá bom? E aí você pode revisar lá e tirar as suas dúvidas. Beleza? Tranquilo? Exato. Escuta o da V1, o da V2 e o da V3 que dá certo. É exatamente isso aí, Laurinha. E aí você revisa o conteúdo de maneira geral. E claro, né, gente? O podcast ele é só um dos meios pra gente estudar, beleza? Então aqui as informações importantes, né? A prova, a primeira chamada, dia 12, tá? Segunda-feira, pleno dia dos namorados. Você tá lá fazendo prova. É a vida. Dia 14, prova também, segunda chamada. Enzo, a diferença de dificuldade da primeira e da segunda chamada não é para haver diferença, tá bom? Porque as questões, elas são niveladas, tá? As questões possuem o mesmo nível. Então, sei lá, uma quantidade de questões médias, uma quantidade de questões fáceis, uma quantidade de questões difíceis, tá bom? Pode ser que as questões difíceis você tenha uma maior afinidade, ou as questões fáceis você tenha uma menor afinidade, ou o conteúdo que vai cair você vai ter uma melhor afinidade. Enfim, é muito da sorte, tá? Não dá pra gente dizer se a primeira chamada vai ser mais difícil, a segunda chamada vai ser mais difícil. Em tese, é para elas terem o mesmo nível, porque justamente é um nivelamento, tá, de todo o conteúdo do semestre. Já fiz colegiadas de segunda chamada e as notas foram boas, não achei a prova ruim, não. Já fiz primeira também, a mesma coisa. A prova vale de 0 a 10, tá? Lembrando que você precisa tirar aí pelo menos acertar, né, 8 questões para tirar o 4, que é o mínimo, tá? Se você tirar abaixo de 4, você já reprova. E para quem precisa um pouco mais de 4, aí tem que acertar mais de 8 questões, tá bom? Prova 20 questões objetivas sem consulta, ok? Não é permitida consulta na prova. Conteúdos, unidades 2 a unidade 8, tá? Cai todo o conteúdo do semestre. Por onde você estudar, por onde você quiser, né? Aí eu deixo vários meios, mas principalmente agora, se eu fosse você, eu focaria na legislação, beleza? Então, aqueles avisos iniciais dados, a gente pode iniciar a resolução de questões, ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, primeira questão. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. A respeito desse item, assinale a alternativa correta. As férias coletivas poderão ser gozadas em até 3 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 14 dias corridos.
Para conceder férias coletivas, o empregador solicitará a autorização ao órgão do Ministério do Trabalho com a antecedência mínima de 15 dias. Em C, tratando-se de férias coletivas, a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário deverá ser objeto de requerimento individual do empregado. Item D. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se então novo período aquisitivo. E aí, pessoal, qual item que vocês marcariam? A, B, C ou D? A Roxane botou D. E aí, gente? Qual que vocês marcariam? Se estivesse na prova agora, qual vocês marcariam? Laurinha botou A. A. Boa, divergência. Então, A e D. C apareceu também. Gostei. Então, vamos lá na nossa CLT. O B foi o único que ninguém falou, então vamos já descartar o item B. Qual é o erro aqui, pessoal? Vocês conseguem identificar qual é o erro do item B para mim, por favor? Autorização. Exatamente. Não é necessário a autorização ao Ministério do Trabalho, tá? É feita, gente, uma comunicação, tá bom? Artigo aqui 130. Ó, poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de um ou de determinados estabelecimentos ou setores de empresa. E aí aqui, ó, parágrafo 2º, ó, para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando os quais estabelecimentos ou setores serão abrangidos pela medida. Então, é uma comunicação, tá? Não é necessário uma autorização, tá? Não vai solicitar autorização, apenas uma comunicação. Outro item que foi falado aqui foi o item C de casa. Um pouco menos frequência, então vamos no C. Tratando-se de férias coletivas, a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário deverá ser objeto de requerimento individual do empregado. O abono pecuniário está lá. Aqui, ó. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria, independendo de requerimento individual à concessão do abono. Então, o abono, né, para ocorrer aqui nas férias coletivas deverá ser objeto de acordo coletivo, tá? Acordo coletivo, tem que ter a negociação coletiva e aqui o item diz que deverá ser requerimento individual. Okay? Então, item C está falso. Ficam o A e o D. O item A, gente, ó, ele tá aqui no 130. No parágrafo 1º, ó. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Aqui, ó. As férias coletivas poderão ser gozadas em até 3 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 14 dias corridos. Não, são 2 períodos, certo? 2 períodos anuais. E não pode ser inferior a 10 dias corridos. Então, item correto, certo? Da nossa primeira questão. Item D de dado. D de dado. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. Vamos lá na CLT. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade,
férias proporcionais, iniciando-se então novo período aquisitivo. Ó, vou copiar aqui para vocês o item, tá? Lá da questão. Copiei o item e vou colar aqui o artigo para vocês. Tá vendo porque eu digo que é importante nessa reta final vocês lerem a legislação? O item D é igual, ipsis literis, o artigo 140. Não tira e nem coloca uma palavra, certo? Igualzinho, igualzinho. Então, por que é importante? Porque você vai ler o artigo e vai falar, nossa, eu li alguma coisa a respeito disso. Consigo lembrar. Repito, o item C. Ó, o item C diz que o abono pecuniário, né, que é o conhecido, né, popularmente por vender as férias, ele pode ser feito nas férias coletivas por requerimento individual, sendo que, na verdade, ele deverá ser feito por acordo coletivo. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo, né, do abono pecuniário, deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria. Feito? Entendeu, Duda? Boa. Então, muita... Oi. No item B, sobre a comunicação, qual é o artigo? Item B, artigo 139, parágrafo 2º. Obrigada. Nada. Então, galera aí que tinha marcado A, acabou errando, né? Entenderam? Oi, Laurinha. Mas tem alguma coisa que é assim, né? Dividida em 3 períodos e que não possa ser inferior a 14 dias. O que é que eu não tô me lembrando? São as férias normais. Elas podem ser divididas em até 3 períodos. O primeiro não pode ser inferior a 14. O segundo não pode ser inferior a 5. E o terceiro não pode ser inferior a 5. Tá aqui. Ó. Ó, Laurinha. 134, parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias cada um. Feito? Nada. A questão bota justamente esse item aí para vocês lembrarem das férias normais e acharem que está correto. Segunda questão, gente. Não sei se vocês já fizeram alguma colegiada, tá? Geralmente, né? Se ninguém tiver adiantado alguma disciplina, esse é o segundo semestre, né? Já de colegiadas. Então, é muito comum em algumas colegiadas ter algumas questões nesse estilo aí, tá, gente? Uma assertiva, porque 2 assertivas. É muito, muito comum, tá? Deixa eu só passar um caminhão aqui. Pronto. Então, é bem comum que aconteça esse tipo de questão. Ou 1, 2, 3 e 4. E aí dizer a ordem correta, quais está verdadeiros, quais está falsos, enfim. Bem comum esse estilo de questão, né? Estilo de questão ENAD, geralmente cai sempre alguma nas colegiadas, tá? A questão abaixo contém 2 afirmações, assinale as informações. Assertiva 1. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, não há necessidade de ser especificada a natureza de cada parcela ao empregado e discriminado seu valor, porque a jurisprudência trabalhista admite o salário complessivo.
E aí, gente? O salário complessivo é aquele que não possui as devidas discriminações, né? Valores. E tem D. D, todo mundo D. Muito bem. As duas afirmativas são falsas, pessoal. As duas afirmativas são falsas. Vamos ver agora aqui as fundamentações, né? Primeiro, a jurisprudência trabalhista admite o salário complessivo. Não, pessoal. Nossa jurisprudência, falei errado, não admite salário complessivo. Súmula 91 do TST, tá? É nula a cláusula contratual que fixa determinada importância ou porcentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então, o que é necessário? É necessário que haja a discriminação dos valores. Então, aqui, ó, no seu contra-cheque, deverá ser especificado o que é cada coisa. Então, aqui, ó. Aqui a imagem vai ficar boa. Então, aqui, ó. Auxílio saúde, imposto de renda retido na fonte, ajuda de custo, o salário aqui, ó. É necessário contribuição, ó, que haja toda a discriminação dos valores. Súmula 91 do TST. E a assertiva 1 está lá no artigo 477. O parágrafo 2º. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de seu contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas. Artigo 44, ou 144 é ótimo. 477. 477, parágrafo 2º. Então, deverá ser discriminado, seja no recibo de quitação ou na rescisão, né? Quais são as verbas que estão sendo pagas. Tranquilo? Boa. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Alguém poderia, por gentileza, ter a terceira questão para mim? Ficarei muito grato. Para ganhar 2 pontos na testa. Voluntário. Eu vou olhar aqui para você. Boa, Gabriel. Valeu, vai, arrocha. A hipótese correta de período de não comparecimento ao trabalho sem prejuízo dos salários, segundo a consolidação das leis do trabalho, é A. De até 3 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sobre dependência econômica. B. Por apenas um dia para fim de alistar como eleitor. C. Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, de até 5 dias consecutivos em virtude de casamento.
Boa, boa, muito obrigado. Valeu, valeu, Gabriel. Quem assistiu a aula que eu dei pra vocês em sala de aula sabe essa resposta aqui. E aí, gente, qual é? Qual vocês acham que é a correta? Eu disse pra vocês, né, quando eu tava dando esse conteúdo, que caiu uma questão desse jeito na minha colegiada. Era a C, era. Exato, item C, gente. Tem um amigo lá que doava um bocado de vez durante o ano, que era pra ver se ganhava, só que só vale durante o ano. Exato, exato, exato. Essa questão aqui foi da minha colegiada, tá? Eu lembro exatamente que a Aline falou sobre isso. Eu só lembrei porque ela deu esse exemplo em sala de aula, tá? Então, muito, muito importante. Quando a gente sempre tenta exemplificar as coisas para vocês, né? Justamente porque com exemplo a gente sabe que consegue fixar mais o conteúdo, tá? Então, o artigo 473, ele traz as hipóteses de faltas justificadas, tá? Lembrando que as faltas injustificadas, gente, elas podem refletir em várias coisas. Primeiro é o desconto, né, do valor daquele dia. Pode refletir nas férias, né, na sua quantidade de dias de férias. Pode refletir vai refletir, né, no caso, no seu descanso semanal remunerado, no seu valor, tá? Então, uma falta injustificada aí pode acarretar algumas perdas, tá? E algumas consequências, beleza? Inclusive, gente, eu falei da quantidade de dias, né? Eu tenho quase certeza que tem questão lá naquele banco de questões que eu botei pra vocês que pergunta a quantidade de dias, tá? Então, assim, importante vocês fazerem aquela tabelinha lá na prova mesmo, né? A cada 8 faltas, diminui 6 dias. Cada 8 faltas, diminui 6 dias. Depois a gente faz aqui, depois eu mostro pra vocês no final, beleza? Então, lá no 473, ó, o item A, né, fala de até 3 dias consecutivos no caso de falecimento de ascendente. E, na verdade, são 2 dias consecutivos. Inciso 1 do 473, 2 dias seguidos. O item B, por apenas um dia para o fim de se alistar como eleitor, o alistamento eleitoral não é apenas até 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar como eleitor, tá? Então, os dias eles podem ser consecutivos ou não, tá, gente? Até 5 dias consecutivos em virtude de casamento. Casamento é em até 3 dias consecutivos. E aí, correto. Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, tá? Então, artigo 473. Muito pouco, né, Roxane? Infelizmente. Nascimento de filho também é pouquíssimo tempo, 5 dias. Ó. Tem o de aqui, ó. Por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Uma criança de 6 anos fica doente um dia sim, a outra semana com certeza. Hein? Exato, pois é complicado. Então aqui, ó, artigo 473, inciso 4. E novamente, ó, vou copiar o item para vocês. Quando a gente diz que é para ler a CLT, a gente não está brincando, tá? Exatamente. É a mesma coisa. Fala, Leti. Esses dias, eles contam, eles têm um prazo certo para contar, porque, por exemplo, se você for doar sangue, aí óbvio que vai ser o dia que você foi doar, né? Porque você faltou trabalho para ir. Mas, por exemplo, você foi casar.
Aí você casou, sei lá, na sexta, aí você não precisou faltar ao trabalho. Se foi normal, depois você foi pro casamento. Isso na hipótese que você é o homem, né? E Você não teve aí, o dia do noivo, então. você não teve o dia do noivo. Aí esses dias ele contaria a partir de sábado, ou não, de qualquer jeito contaria na sexta. Contaria a partir do sábado, né? Já que ele foi trabalhar na sexta-feira. Ele não faltou o trabalho, então. São posteriores. Mesma coisa do. Aqui, ó. Por exemplo. Ó. Aqui, ó. 2 dias consecutivos no caso de falecimento cônjuge, ascendente e descendente. Por exemplo. Teve um tio meu que faleceu em 2019, se eu não me engano. 2019. Mas ele faleceu, minha mãe, quando soube e tudo mais, já tinha saído do trabalho. Então, tipo, o que contou pra ela foi justamente depois. Agora, se a pessoa falece, né, 6 horas da manhã, você ainda não entrou no trabalho, por exemplo, aí, obviamente, né, já conta aquele dia. Mas se você tiver trabalhado, por isso que casem na semana, né? O melhor dia pra você casar é na semana. 1, o buffet vai ser mais barato. 2, muitos convidados não vão, tá? Isso é um bom ponto. Você vai ter aí uma sobra bem legal de coisas. E você vai ter aí os dias pra você poder desfrutar. Fica a dica aí. Mas tô falando aí, a minha tia fez aniversário da bebê dela numa terça-feira. Aí pagou, tipo, pra 130 e chamou, tipo, 150. Pois tu acredita que foram as 150 pessoas na terça-feira. Loucura. Pô, aí lá vai ter que pagar mais, né? Porque não teve mais gente faltando. Mas, enfim. Poxa. Aí o pessoal vacilou. É porque é aniversário de criança. Aniversário de criança o pessoal vai, mano. Tem que ir, macho. É docinho, mano. É lembrancinha, cara. Lembrancinha. Pô, tem coisa melhor do que lembrancinha de criança, não. Então, terceira questão, item C de casa, tá, pessoal? Item C. Quarta questão, rescisão contratual, culpa recíproca, tá? Eu quero minha lembrancinha, viu, Letícia? Aproveitar, a Letícia tava tão falante aí, lê a quarta pra gente aí, por favor, Leti. Faça esse favor aí. Tá. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, a indenização a que terá direito o empregado será de A. 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. B. Aviso prévio integral, de acordo com a nova legislação vigente, apenas. C. Aviso prévio integral, de acordo com a nova legislação vigente, 13º salário e férias proporcionais. E D, 50% do valor do aviso prévio, bem como o 13º salário das férias proporcionais na sua integralidade. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Itens A, B, C ou D? Slide. E aí, pessoal, só lembrando, tá? Todos os slides aqui, ó, estão slides, né? Pasta slides. Bem sugestivo, né? O nome da pasta. Ai. E tem A. Pô, rapaz, vocês são bons demais, macho. Essa colegiada vai ser boa, viu? Então aqui, ó. A culpa recíproca, ó, gente. As verbas rescisórias, ó. Saldo de salários, se tiver, né? Metade do aviso prévio. Metade das férias proporcionais. 1/3 sobre férias proporcionais. Metade do 13º proporcional. O saque do FGTS. Indenização de 20%. Né? Lembra que, de modo geral, né? A indenização é de 40%. Gente, vocês estão ouvindo um barulho da máquina de lavar muito grande ou não? Tranquilo? Me avisa aí. Eu tô na cozinha e tá perto da máquina de lavar. Tava mexendo no meu quarto, aí eu não...
E férias simples ou dobradas, né? Então, basicamente, boa, ótimo. Basicamente, a culpa recíproca, né, é justamente quando há uma reciprocidade. O nome é autoexplicativo, né? É uma reciprocidade em ambas as relações, né? Tanto o empregador quanto o empregado cometeram atos faltosos, ok? E aí um ponto importante, tá? E eu trouxe aqui para o slide justamente para relembrar vocês que somente o judiciário pode certificar a existência da culpa recíproca, tá? Lá no 484, ó. 484. Havendo culpa recíproca, no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Então, o tribunal que vai analisar e vai decidir se houve a culpa recíproca. E aí vai ser, né? Se não tiver havido a culpa recíproca, pode ser uma falta, né? Falta, né? Tanto do empregador ou do seu empregado, né? E aí o tribunal vai decidir a respeito desse tema, tá bom? Então, importante mencionar isso porque às vezes a questão pode ser só isso, tá? O que vai diferenciar um item de um outro pode ser não somente as verbas rescisórias, mas também essa questão do tribunal decidir, tá bom? Em relação ali à indenização, tá? E aí vai verificar se houve a culpa recíproca ou não. Se não tiver havido, aí vai entrar, né, numa das outras hipóteses que estão lá previstas na nossa unidade, tá? Tem o 484 que fala sobre Duda, essa indenização. Beleza? 484. Questão de número 15, tá? Número 15. Que número 15? Número 5, perdão. Analise o caso a seguir e responda às proposições abaixo. Gabriela é empregada da empresa de molas CIA, laborando de segunda a sábado, das 9 horas às 15 horas, com 15 minutos de descanso. A empresa deseja conceder férias para Gabriela no mês de dezembro deste ano. Nos termos do que estabelece a consolidação das leis do trabalho, é proibido o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou 2 dias de repouso semanal remunerado, de 2 dias que antecede feriado ou 1 dia de repouso semanal remunerado, do que antecede o repouso semanal remunerado apenas e de 3 dias que antecede feriado apenas. E aí, gente? Foi conceder as férias. Tem que observar o quê? Né? Os feriados e o descanso semanal remunerado. E aí, qual é o prazo que tem que ser respeitado? 2 dias cada um? 2 dias o feriado e 1 dia o repouso semanal remunerado? Tem que ser respeitado apenas o repouso semanal ou apenas feriados? Ó, a Viviane botou B de bola, a Cláudia A. Gosto que já tem divergências. Gosto. Então, mais alguém, mais alguém? Vamos ver quem vai ser o voto de Minerva. Quem é que vai decidir qual vai ser o item? Dou-lhe uma. Tchan, tchan, tchan. Confio em vocês. Bora, galera. Tenham medo, não. É pra errar agora, né? Pra errar na hora da colegiada. A, B, A. Acho que a A ganhou, né? Então, temos mais votos para o item A. Vamos lá, então, no artigo. É o nosso artigo 134. Vai falar sobre as férias. E aí, no seu parágrafo 3º,
É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou um dia de repouso semanal remunerado, tá? Parágrafo 3º do artigo 134. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então, o item correto é o item B de bola, tá? Item B de bola. Oi, Vilemar. Desculpa, eu não entendi. Na redação tá dizendo que é um dia? Isso. Dois, Tem que ser dois- observado 2 dias que antecede o feriado e um dia de repouso semanal remunerado. Deixa eu abrir aqui o penteozinho para exemplificar para vocês. No item A tem 2 dias de repouso remunerado. É um dia apenas. Ah, por isso que tá errada. Isso. Ah, tá. Eu entendi que tava certo. Não. Entendi O item agora. correto é o item B de bola. B de bola, tá? Ó. Incorreto. Item B de bola. Tá? Então aqui, ó. Deixa eu mudar a apresentação aqui pra vocês. Gente... Exato. O enunciado aí é apenas para atrapalhar o nosso pensamento. Ele não quer dizer absolutamente nada. Então aqui, ó. Tem um slide meu que tem uma foto de um calendário. Deixa eu pegar uma foto de calendário aqui na internet. Aí eu coloco aqui. E aí a gente consegue pegar. Calendário. Vai dar certo, Gabriel. Se acalma, rapaz. Então aqui, ó, o calendário tá bem ruim, né? A visualização, mas é o que a gente tem. Tá? Então vamos supor que no dia, o descanso remunerado dela, né, da pessoa é no domingo, tá? Então vou botar aqui domingo o DSR. Que é o comum. Como a lei traz, né, o descanso semanal remunerado, ele será preferencialmente aos... Ó, aqui, Vilema. Então, e aí vamos supor que ele vai conceder, vamos supor aqui que tem, sei lá, 2 feriados, tá? Vou aqui tem um feriado aqui na sexta-feira, feriado. Vamos supor que tem um feriado aqui na quarta-feira. Feriado. Terça-feira. Já colei aqui pra você. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou um dia de repouso semanal remunerado. Então,
Na hipótese aqui, ó, vamos supor que o empregador quer dar férias para ela quinta-feira. Ele pode? Não, porque é um dia antes do feriado dela, tá? Um dia antes do feriado. Pode falar. Oi, boa tarde. Mas aqui eu fiquei na dúvida, porque assim, ele não fala em 2 dias de descanso semanal remunerado, ele fala em dia. Porque assim, as férias ela não pode começar numa quinta e nem numa sexta. Por que não? Porque assim, são 2 dias que antecedem tanto o feriado como o descanso semanal remunerado. E na lei aí não fala em 2 dias. Diz assim, 2 dias no feriado e ou dia. Isso. Né? Ou um dia do descanso semanal remunerado. Mas ele Exatamente. não fala em. Porque assim, aí ele não fala em um dia, ele fala em ou dia, pode ver que é ou dia, né? Um dia. Mas é isso, é isso. É porque ele não quis colocar um. Subentende-se que tem um dia aí. Tá certo. Viu? Obrigada. Nada. Então, vamos supor na hipótese aqui que o empregador quer dar as férias para a pessoa aqui dia 5, tá? Quinta-feira. E na sexta-feira é feriado. Ele não pode justamente porque está um dia antes do feriado. Na quarta-feira, a mesma coisa, porque são até 2 dias, tá? Até 2 dias que antecedem o feriado. Então, ele poderia, nesse caso, terça-feira, dar as férias. A férias. Vamos supor aqui, ó, nessa hipótese aqui desse feriado, ó. Então, aqui é terça-feira, tá? Não poderia. Aqui é a segunda-feira, também não poderia. A pessoa vai trabalhar no sábado. Sábado não poderia porque é o dia que antecede nosso DSR. Então, teoricamente aqui, ó, dia 15 seria as férias, levando em consideração esse segundo feriado. Se formos levar em consideração esse aqui, ó, inteiro, ele tá para terça-feira, ó, primeiro dia. Aqui, ó, sábado. Quinta-feira seria data para essas férias. Feriado aqui. Levando em consideração, obviamente, que são pessoas diferentes, tá? Obviamente, se for a mesma pessoa, a depender, né, de como será o mês seguido. A redação da lei da imagem para dúvida e interpretação. Eu não acho. Eu entendo que é 2 dias que antecede feriado ou um dia de repouso semanal remunerado. Mas assim, fiquem tranquilos porque a redação, né, da questão, né, como a gente está prestando atenção aqui, é bem como tá lá na CLT. Ah, entendi agora o que foi que tinha falado, perguntado. Foi a Cláudia, né, Cláudia? Agora eu entendi a sua pergunta e o seu pensamento. Você diz esse dia não seria o dia que antecede, mas sim o dia do descanso. Seria isso?
Entendi. Então nesse caso, de fato, é o dia de repouso semanal remunerado, o dia do DSR. Porque se fosse dias que antecedem, muito provavelmente teria o antecede da mesma maneira que tem o feriado. De fato. Acredito que é isso mesmo. Pode falar. Oi, Enzo, boa tarde. É assim, ó, no meu entender, né, assim, dá margem à interpretação dupla aí, porque quando ele diz 2 dias que antecedem feriado ou o dia do repouso. Essa partícula ou dá a entender que são 2 dias, tanto para um como para outro. Entendeu? Por isso que eu acho que a redação não é tão boa, mas é como você diz, é seguir letra de lei, né? É como tá lá. Tem muitas coisas que as redações não são boas que a gente tem que tentar entender, mas de fato, né, é isso aí mesmo que você falou, né? É seguir mesmo o que tá escrito. O dia do repouso, o dia do DSR. Porque a pessoa já ia ter o repouso, né? Mas aí eu vou confirmar direitinho e aí eu falo pra vocês. Justamente por haver essa interpretação de vocês do... Enzo, licença, só para esclarecer, o que foi definido é que são 2 dias que antecedem feriado e no dia do descanso semanal remunerado. Isso, que eu entendo é que é no dia do descanso semanal remunerado. A interpretação é essa também. No caso, sempre vai ser 2 dias de cada, né? Não. É 2 dias do feriado. Ou dia de repouso semanal remunerado. O feriado que são 2 dias. Beleza. Show? Sexta questão. Andinha, alguém quer ler, por favor? Mudei a apresentação para vocês. Beleza. Pode ler, alguém pode ler. Posso ler, amigo? Boa, valeu. Diversas foram as alterações implementadas pela Lei 3.467, de 2017. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Pronto. A denominada reforma trabalhista. Um dos temas com novidades significativas é o término do contrato de trabalho. Sobre as inovações dos artigos 477 e 477-A, B da CLT, marque as alternativas corretas. Alternativa correta. A. O plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. B. O pedido de demissão ou recibo de quitação da rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço só será válida quando feito com a assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social. C. O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão deverá ser efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato, ou até o 10º dia, contado da data da notificação da demissão quando da ausência do aviso prévio, indenização deste ou dispensa de seu cumprimento. E D. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, havendo necessidade quando a última, de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.
E aí, E aí, gente, qual que vocês acham? Essa questão é uma das mais difíceis, tá? Que tá aqui dentro da nossa revisão. Esperar mais alguém aí. Vou botar. É isso aí, meu. Engraçado, né? É que no enunciado, né, da questão diz os artigos. Mas aí você, na hora da prova, não tá, né, com o código para poder ir pesquisar nos artigos. Mas aqui o artigo 477. Ó. 477, né, vai falar sobre a rescisão. Tá no 477. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário, estipulada entre as partes. Então, basicamente, a dispensa, né, no caso aqui, individual, né, para um único empregado, plurima, tá, para um grupo de empregados que possui situações em comum. Então, por exemplo, exercem a mesma função, sabe? E a dispensa coletiva, né, justamente, por exemplo, casos de hipóteses, questões econômicas, né, e aí você vai lá e reduz, né, o quadro de funcionários, tá? O seu quadro pessoal. Beleza? E aí, justamente, esse plano de demissão voluntária ou incentivado está lá no artigo 477B, tá? E o que é que acontece nesse plano, gente? No plano, basicamente, são negociadas algumas vantagens na rescisão, tá? E essas vantagens, elas podem ser superiores àquelas que estão previstas na legislação. Tipo, os sindicatos, né? O sindicato dos empregadores representantes daquela categoria vai ter justamente o que a gente chama da paridade de armas, justamente para poder conseguir negociar. Vocês, no Direito do Trabalho 2, né, vão estudar bem mais, né, justamente tem unidade justamente para ser estudada esse direito coletivo e tudo mais. E aí a gente vai ver que é necessário alguns requisitos, né, justamente para as pessoas que estão representando os trabalhadores, principalmente, eles terem uma certa paridade. Por isso que a gente vai falar de estabilidade. Tudo. É necessário que eles tenham proteções para conseguir negociar. Então, nada, né, impede, de fato, de se ter uma busca por melhorias, vamos dizer assim, uma negociação individual do contrato de trabalho, sendo que é muito menos frutífera e ela tem muito menos força, tá? Diferente de vir uma pessoa, né, por exemplo, que uma pessoa lá foi reclamar na coordenação do professor X, tá? E aí esse professor X tem 7 turmas. Um aluno dos mais de, sei lá, 350 que ele tem foi reclamar. É diferente de ir 350 alunos reclamar de um professor. Tá? É uma força diferente. É um peso diferente. Assim, a analogia, né, para a negociação é diferente. Você negociar apenas individualmente ali. Você podendo, inclusive,
acabar sendo colocado para fora, né, dado as devidas proporções, né, com todos os seus direitos, se você não tiver infringido, né, nenhum das faltas graves, enfim. Do que o seu sindicato, né, que lhe representa, a pessoa que está representando você tem estabilidade para estar naquele cargo, sabe que não vai ser demitida, justamente para dar essa paridade, tá bom? Essa paridade de armas, beleza? E aí, podem ter essas cláusulas, né? Tem a cláusula de quitação, né? Ela é ampla e... Ó, cadê? Quitação plena. Plena e irrevogável. Tá? Plena e irrevogável. E aí, vai ser uma quitação ampla e restrita de todas essas parcelas decorrentes do contrato de trabalho. Tá? Lembrando, negociação coletiva, né? Acordo ou a convenção coletiva de trabalho, justamente vai poder ter essas negociações para que nem o empregado saia prejudicado, nem o seu empregador saia prejudicado também. Perfeito? Então, item correto. Item A de amor, né? 7ª questão. Quase acabando, hein? A última, antes da nossa questãozinha extra. A legislação brasileira, preocupada com a manutenção da capacidade laborativa do trabalhador, obriga ao empregador a concessão de um período para o descanso. Assim, no que se refere aos períodos obrigatórios de repouso, marque a única opção verdadeira. Convenção coletiva de trabalho pode prever intervalo intra-jornada, ou seja, né, dentro da jornada, o famoso intervalo produtivo. Caiu. Para o repouso, para o intervalo intra-jornada de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Não excedendo 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 20 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Em C, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas, ou não poderá exceder 3 horas. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 12 horas consecutivas para o descanso, tá bom? E aí? Tranquilo, Maria Clara, manda mensagem no meu privado, tá? Pedindo o link da presença, beleza? E aí, gente? Qual vocês acham que é a resposta correta? A, B, C ou D de dado? Roxane A. E aí? A também. A. Exatamente, pessoal. Item correto, item A, tá? Ó. Artigo 611-A, tá? 611-A. A convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre intervalo intrajornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas.
botar aqui para vocês. 611 A da nossa CLT. Intervalo intra-jornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores de 6 a 6 horas. Então, é possível sim a diminuição do seu intervalo intra-jornada, tá? Para pelo menos 30 minutos, se a jornada for superior a 6 horas. Agora aqui. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de, no mínimo, 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas. Então, de excedendo a 6 horas, o intervalo será de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2. Porém, contudo, entretanto, todavia, poderá sim ser reduzido, né, desde que tenha a negociação coletiva para até 30 minutos. Pode falar, Duda. É isso. Então, aquela questão da moça da C&A, que ela trabalhava 6 horas, eu acho, e falava que o descanso dela era de 15 minutos. Parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas, o trabalho será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Passou de 4 até 6, 15 minutinhos. Feito? E é justamente esse é um dos erros, né? Dos itens aqui, ó. Ó, tem o item C tá errado porque diz que não pode exceder 3 horas, sendo que, na verdade, não pode exceder 2 horas. Tá? O item B diz que será um intervalo de 20 minutos, sendo que, na verdade, é 15 minutos. E o intervalo entre as jornadas, ou seja, o intervalo interjornada, ele diz aqui no item que deve ser de, no mínimo, 12 horas. Sendo que, na verdade, o intervalo interjornada, ele será de 11 horas. Perfeito? Pegou? Show? Então, item correto, item A, artigo 611-A, inciso 3 da CLT. Bem triste esse artigo, diga-se de passagem, né? E essa possibilidade da redução de 1 hora, né? Que era para metade, para 30 minutos. Mas é a tal da deforma trabalhista. 8ª questão bem tranquilinha e pode ter certeza, gente, que vai ter alguma questãozinha para você sobre fontes, tá bom? Trouxe aqui só para a gente poder lembrar um pouquinho, tá bom? Sobre as fontes, tá bom? Conforme Maurício Godinho Delgado, a teoria jurídica captou a expressão em seu sentido metafórico. Assim, no plano dessa teoria, fontes do direito consubstância a expressão metafórica para designar a origem das normas jurídicas. Dentre os exemplos de fontes do direito do trabalho, temos Convenção Coletiva de Trabalho, Convenção da Organização Internacional do Trabalho, Sentença Normativa, Regulamento da Empresa. Os 4 exemplos citados são, respectivamente, fontes materiais, autônomas, heterônomas, formais, autônomas. E aí, o que é que vocês acham? Qual item vocês marcariam? A,
C. C. Laurinha D. C mesmo, a Viviane mudou. Releu, boa. Então vamos por partes, né? Vamos primeiro lembrar, né? As fontes, gente, elas podem ser divididas, né, em fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais são questões anteriores, questões sociais, econômicas, filosóficas, é o contexto, certo? Fontes materiais. As fontes formais, elas estão relacionadas ao direito, à exteriorização do direito. E as fontes formais, elas se dividem em duas: as autônomas e as heterônomas. As autônomas, gente, lembrem de autonomia. A autonomia, eu tenho a participação das pessoas ali, a participação direta dos influenciados daquela fonte, vamos dizer assim. Já as fontes heterônomas, elas estão relacionadas à atividade normativa do Estado. Então, leis, sentenças, jurisprudências, quer que seja de atividade normativas do Estado, tá? É heterônoma. Laurinha C também. Então, todo mundo praticamente foi de C. Então, vamos lá. Convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva, ela é uma fonte material? Ela é um fator anterior, um contexto social, político, filosófico? Não. É uma fonte formal. Agora, é heterônoma ou autônoma? Basta lembrar, é atividade normativa do Estado ou participação das pessoas? Na convenção coletiva, a gente tem a participação das pessoas. Então, vai ser uma fonte autônoma. Então, a gente fica com o item C e o item D até agora. Convenção da OIT, gente. A convenção da OIT, ela é uma fonte formal ou material? Ela é uma fonte formal e justamente, né, ela é uma formal heterônoma, porque justamente ela não é feita pela participação direta ali das pessoas, ela vem justamente da atividade normativa, porque principalmente bem comum, né, que a gente veja as ratificações ou não das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, já na segunda aqui, a gente fica com o item C, tá? E aí, só para completar, sentença normativa, fonte heterônoma, né? Atividade normativa do Estado. E item 4, regulamento da empresa, justamente formal, tá? Porque não diz relacionado a questões anteriores. E autônoma, porque é ali direto entre as partes, entre os agentes. Então, regulamento da empresa é uma fonte formal autônoma. Tranquilo? Item D. Fonte formal, ela pode ser dividida em duas. Tá? A fonte formal, ela vai dizer respeito à exteriorização do direito. Tá? E aí, na exteriorização do direito, a gente tem as convenções coletivas, os acordos individuais de trabalho, as leis, sentenças, jurisprudências, enfim. E aí, dentro das fontes formais, elas vão se dividir em duas. As autônomas, que são as que os agentes que vão ser, não vou dizer prejudicados, tá? Mas os agentes que vão... Eu vou dizer prejudicar, vou dizer sofrer, mas não no sentido de sofrimento, tá bom? Mas que vão arcar, pronto, que vão arcar com aquela atuação na autônoma, estão participando diretamente ali. Então, a convenção coletiva de trabalho, né? As negociações coletivas, né?
convenção ou acordo coletivo, o acordo individual, tá? O regulamento da empresa vai justamente ter a participação dos agentes ali. Já as fontes heterônomas, né, as formais heterônomas, elas vão dizer respeito à atividade normativa do Estado. Então, as leis, jurisprudências, as súmulas, né, as convenções da OIT, vai ser da atividade normativa do Estado. Perfeito? Então, item C, tá? E aí, pessoal, com isso chegamos, infelizmente, ao fim. Cadê o... Digam aí. Tá? Vai pro grupo sim, tá bom, pessoal? Vou mandar aqui o link da presença. Só um minuto. Quero agradecer muito a participação de vocês. Durante todo esse semestre, vocês sempre estiveram presentes, sempre nos ajudaram muito, tá? Tanto eu e Jesus, professora, somos muito gratos por vocês. Participação nas aulas, participação nos JEDs, enfim, sempre era muito proveitoso. E fico feliz de vocês terem chegado até aqui. Espero que todos saiam bem na nossa colegiada. Vocês estão respondendo as questões muito bem, tá? Saibam disso, estudem, né? Foquem principalmente na legislação. Mostrei aqui para vocês hoje que, né, o foco principal agora, nessa reta final, é a legislação. Então, aproveitem esse tempinho que vocês têm. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, manda para mim, manda pro Jesus. Talvez a gente demore um pouquinho, né? Giovana aqui mandou uma dúvida, tá? Alguns dias. Vou responder você, Giovana. Talvez a gente demore um pouquinho, né? Porque a gente tá tendo colegiada. Minhas colegiadas praticamente todas são na próxima semana. Só tive 2 provas nessa semana que passou agora. E aí o Jesus também, todas as colegiadas dele são na próxima semana. Então, enfim, é bem complicado pra gente também. Então a gente pede essa compreensão pra vocês também, beleza? Forte abraço. Lembrando que prova não é consultado, tá bom, pessoal? Tem que estar tudo aqui, beleza? E fiquem tranquilos. As turmas da Aline costumam, né, ter uma boa quantidade de acertos e tudo mais, né? Já há alguns anos ela diz isso. Eu não sei se ela disse isso pra vocês, mas enfim, as turmas delas costumam ter uma boa quantidade de acertos. E aí, lembrando que você precisa acertar pelo menos 8 questões, né, para tirar 4, tá? Cada questão vale meio ponto, beleza? Tranquilo? Pode falar. Oi, Enzo, era sobre uma outra questão. Não sei se você ainda tem um tempo aí. Temos. Deixa eu só encerrar a gravação e liberar a galera aí, beleza? Então não esqueçam do link, formulário. É isso, meu povo. Um cheiro, um queijo, um beijo e até mais.